Muito boa noite, bem-vindos a mais uma edição da Hora Azul Grená. Uma edição bem especial com a presença de Virgílio Lopes, que vai dar a sua primeira grande entrevista desde que assumiu a coordenação geral do futebol do Torriense. Vamos ter também a presença de Paulo Silva, defesa de direito do Real Sport Clube, que vem aqui falar de um projeto solidário denominado Do Futebol para a Vida, que tem como objetivo ajudar jogadores de futebol que se encontrem em situações carenciadas. Mas vamos começar por Virgílio Lopes. Tem 62 anos, é de Loures e tem uma vida dedicada ao futebol. Primeiro, como atleta de formação do Sporting Clube Portugal, depois como jogador, com passagens pelo Sporting, pelo Famalicão, pelo Braga, tendo chegado a internacional A, e finalmente como dirigente, tendo estado na academia do Sporting a fazer a coordenação geral da formação e desde dezembro do ano passado com a coordenação do futebol do Torriense. Virgílio, porquê o Torriense? Boa noite. Pelo Torriense, em primeiro lugar. Depois pelas pessoas que neste momento dirigem o Torriense, pelo projeto que me foi apresentado, pelas ideias que querem ver implementadas. Foram essas coisas que trabalhei toda a minha vida, tive sempre esse privilégio de trabalhar em projetos e com objetivos e pelo interesse que as coisas me despertam, e o Torriense despertou-me claramente esse entusiasmo e essa vontade de fazer parte, de dar a minha pequena contribuição também para conseguir para que o Torriense consiga daqui a algum tempo, se não tiver tudo aquilo que está planeado ter, pelo menos tenha uma parte substancial. Virgílio, vamos recuar até dezembro do ano passado. Pergunto-lhe como é que surgiu o convite para vir liderar o futebol do Torriense? Não, contactaram-me, o Presidente contactou-me e conversámos, e foi 5 minutos, porque discutimos sobre futebol, sobre clube, sobre organização, sobre formação, que também é importante para o Torriense, muito importante. E havia uma quantidade enorme de coisas em que concordávamos e que achávamos que podia ser feito assim e queria resultar e que tinha possibilidades de resultar. Havia um clube para reconstruir de alguma forma, que já começou a ser reconstruído muito antes de eu cá estar, mas que tem que continuar essa reconstrução, porque não é uma coisa que se faça rapidamente, nem que se faça com facilidade, antes pelo contrário, é muito difícil. Mas a partir dessa concordância acerca das ideias, sobretudo acerca das ideias, que é sempre o mais importante, não é pensarmos todos da mesma maneira, mas é termos capacidade de definir objetivos e depois discutir como chegar a atingir esses objetivos. A partir daí foi rapidíssimo, fácil, sem problemas, e foi começar a tentar contribuir também. Nessa altura, em dezembro do ano passado, se calhar um bocadinho antes dessa conversa, que ideia é que tinha formada sobre este clube? Não tinha, eu conheço o Torriense, como devem imaginar, há muitos anos, até porque sou de Loures e portanto não é uma zona que todos conhecem, nem é ir para o outro lado do mundo, nem nada disso. Mas a informação era muito reduzida, como é óbvio. Sabia que havia um projeto que estava a ser implementado no Torriense que era muito interessante, porque nos meios do futebol vão-se falando destas coisas e vai-se conversando sobre o que se faz pelos diversos clubes. E portanto, mas a informação era muito, não diria que tinha uma informação muito completa, muito concreta das coisas, mas aqui, nessas primeiras conversas, e depois de estar aqui, foi muito fácil perceber o que havia para fazer, o que se queria fazer, e apaixonar-me também por algo que apaixona as pessoas que estão a fazer esse trabalho. Quando iniciou as funções, ainda em dezembro, que objetivos lhe propuseram relativamente à temporada 19-20? O objetivo que havia era, do meu ponto de vista, um bocadinho irrealista, mas de qualquer forma valia a pena tentar. Os objetivos não são em relação a uma temporada, são em relação a um conjunto de temporadas, são mais amplos, são maiores, são mais profundos, são mais, enfim, muito mais em termos de desenvolvimento também, do que propriamente apenas uma temporada e vamos fazer isto esta temporada, porque um projeto que se limita a uma temporada é um projeto que não tem pernas para andar e tem muito poucas possibilidades de vir a ter sucesso. Tudo isto tem que ser bem estruturado, tudo isto tem que ter bons alicerces. A profissionalização deste clube não se profissionaliza tudo de um dia para o outro, claro. tem que se ir trabalhando, tem que se ir organizando, e portanto não havia um objetivo de uma temporada, há um objetivo de um conjunto de temporadas que
umas a seguir às outras e melhorando todos os dias e trabalhando todos os dias vai fazer com que, no fim, se atinjam os objetivos. Ainda nessa altura inicial, quais foram as principais dificuldades com que se deparou? Descobrir o Turiense, conhecer o Turiense, porque o primeiro passo e o passo mais importante é conhecer as pessoas, conhecer como se fazem as coisas, integrarmos numa equipa que já existia, num grupo de trabalho que já existia, e portanto eu é que tenho que me integrar, eu é que cheguei, tive que me integrar e depois ir falando com as pessoas, ir conversando, ir tentando propor algumas alterações. Eu não faço alterações, eu proponho à administração as alterações que entendo que devem ser feitas, as melhorias que entendo que devem ser feitas, e depois discuto com eles decidem se justifica, se não se justifica, mas em primeiro lugar foi integrar-me eu numa equipa que já trabalhava junta, como vocês sabem, já trabalhavam cá todos, e procurei foi integrar-me, como vocês sabem também, porque viveram isso comigo. Vamos fazer assim, mas sempre seguindo aquilo que vocês faziam e depois ir mudando a pouco e pouco as coisas que fossem necessárias ou que eu considerasse necessárias mudar. Cerca de um mês depois de ter entrado de funções, dá-se uma mudança de treinador, sai Quimberto, entre Luís Loureiro. Eu perguntava-lhe se essa foi uma decisão difícil. As mudanças são sempre decisões difíceis. As mudanças de treinadores são sempre decisões difíceis, as mudanças de jogadores são sempre decisões difíceis. Sempre que se trata de mudar pessoas, são sempre decisões difíceis. Mas são decisões que têm que ser tomadas. Se nós entendermos, como foi o caso, que o melhor para o Tubiense era mudar determinadas coisas, foi o que fizemos. É simples. Ou seja, aquilo que prevalece sempre é o interesse do Tubiense. Não é o meu interesse, não é o teu, não é o de ninguém. É o interesse do Tubiense. E, portanto, se na altura foi considerado, não vamos discutir sequer as razões, porque não vem para aqui, claro, não é caso. Se foi considerado que o mais importante e mais interessante naquele momento para o Tubiense era fazer determinadas alterações, elas foram feitas. Ponto. Nestas coisas há sempre alguém que sofre, há sempre alguém que se sente rejeitado, mas faz parte, já aconteceu comigo, já aconteceu contigo, já aconteceu com toda a gente. O que é mais importante para o Tubiense? Naquela altura foi considerado, para a administração e para mim, que o mais importante era seguir aquele caminho. Foi o caminho que segui. A temporada teve um fim, como sabe, abrupto, estranho. Mesmo assim, perguntava-lhe que balanço faz dessa temporada. É muito difícil fazer um balanço de uma temporada em que eu estive basicamente 2 meses e pouco, não é? Porque se considerarmos que eu andei, e já sendo um tipo muito rápido, e não fazendo bem, que era integrar-me e perceber tudo em 15 dias, que é difícil, e depois estar 2 meses a trabalhar já com algum conhecimento das coisas, é difícil fazer um balanço. Não foi uma temporada, não tinha sido uma temporada preparada com muita calma, nem com também muito foi tempo, atípica, não é? nem com muito tempo, e portanto eu creio que não se justifica muito os balanços, sobretudo porque a temporada não terminou, ou seja, aquilo que se fez numa determinada altura para criar determinadas condições para fazer outras coisas diferentes, acabou por não se fazer nada. Porquê? Porque de repente tudo caiu, tudo parou e portanto nem chegámos sequer a apreciar muito bem o resultado das decisões que tínhamos tomado. Enfim, do meu ponto de vista tínhamos melhorado alguma coisa, mas não deu tempo para ver se aquelas melhorias iam ter depois um final que se aproximasse ou que atingisse os objetivos que tínhamos, porque parou tudo, quer dizer, não faz muito sentido estar a fazer balanços de uma coisa que foi pensada para um determinado número de meses e que teve apenas uma fração disso. Uma fração de tempo. Falando agora um bocadinho, já projetando um bocadinho o futuro, esta interrupção deu-lhe mais tempo para planear melhor a próxima temporada ou, por outro lado, toda esta incerteza que se vive dificultou-lhe essa missão? Deu mais tempo porque deu mais tempo para discutir com mais profundidade todos os aspectos, ou seja, quer em termos organizativos, quer em termos da escolha dos jogadores, por exemplo, quer em termos da escolha do novo treinador, deu tempo para discutir, não direi exaustivamente, mas quase exaustivamente, a qualidade e as condições de cada um. E cada vez mais é importante quando se constrói uma equipa, é importante ser um bom treinador, é importante ter bons jogadores, é importante apreciar as qualidades e os defeitos de personalidade e de caráter de cada um, porque com esse conhecimento é mais fácil, nunca é fácil, mas é um bocadinho mais fácil depois de gerir a temporada ao longo da temporada, se nós conhecemos bem como é que é cada uma das pessoas que integram uma estrutura em todos os lugares dessa estrutura.
E esta paragem deu-nos mais tempo para isso do que se estivéssemos a jogar e ao mesmo tempo a construir uma equipa para o ano seguinte. E nesse aspecto foi favorável e ajudou-nos. Uma das coisas que esta paragem também trouxe foram alterações à própria competição do Campeonato de Portugal para o próximo época. Eu perguntava-lhe qual era a sua opinião sobre elas, ou seja, sabemos que vamos ter, no caso da subida, para subir vamos ter que vencer a fase de grupos e tem que se vencer depois a fase de subida, ou seja, ficou mais difícil ainda? Não, nunca é fácil, é sempre difícil. E portanto não vale a pena estarmos a discutir se é mais difícil, se é menos difícil, nós temos que ganhar e temos que jogar sempre para ganhar e não estamos a pensar que agora é mais difícil do que era no ano anterior. Nós temos que ter resultados, não temos que ter justificações para a ausência de resultados. A pior coisa que pode acontecer numa equipa de futebol é quando nos tornamos todos, dirigentes, treinadores, jogadores, especialistas em justificar o insucesso. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Nós não temos que justificar, nós temos que ter sucesso. Sabemos que não temos sempre, sabemos que não ganhamos sempre, sabemos que não é só querer para que as coisas aconteçam, mas se quisermos muito, se formos sérios, se formos profissionais no trabalho que fazemos, se formos dedicados e se tivermos um bocadinho de sorte, também faz parte, conseguimos fazer as coisas. Não vale a pena pensarmos se é mais difícil, se é menos difícil, se as equipas são melhores, são piores, são mais equipas, são menos equipa, qual é a série. Nós temos que jogar contra toda a gente. O importante é que no fim seja possível estarmos nós em primeiro lugar e no fim da fase final sejamos nós a estar em primeiro lugar. É isso que é importante. É para isso que vamos trabalhar, como é óbvio, é para isso que temos trabalhado ao longo dos últimos meses, é para isso que vamos trabalhar no futuro. E a competição é o que é, a decisão não é nossa, nós podemos dar alguns pequenos contributos como demos, mas a decisão final não é nossa, portanto nós temos apenas de decidir uma coisa, se participamos na competição ou se não participamos. Como o nosso interesse é participar na competição, vamos participar com as regras que estão estabelecidas e vamos trabalhar para todos juntos mesmo, todos nós, vocês, as pessoas que estão ali dentro daquela casa, para que no fim seja possível dizermos assim, ok, valeu a pena, conseguimos aquilo que queríamos e estamos todos satisfeitos, e estão os adeptos satisfeitos, os sócios satisfeitos, toda a gente satisfeita, que é o mais importante. É para isso que nós trabalhamos, claro. É para as pessoas que se sentam ali naquela bancada ficarem satisfeitas. Esse é o nosso trabalho. E portanto não vale a pena darmos qualquer coisa de ciência, isto é básico, é simples. A equipa de futebol trabalha para dar espetáculo, para ter resultados, para que os adeptos, os sócios, os dirigentes, que no fim são adeptos e sócios também, fiquem felizes. E é isso que vamos fazer. Ponto. O Filipe Moreira, aqui na entrevista na semana passada, assumiu claramente que o objetivo é subir divisão. Estão perfeitamente alinhados mas nesse isso vai haver, sentido. mas vai haver mais uma série de equipas. Né? Se eu for perguntar às equipas todas da série, que nos calhar, ou das outras séries todas têm o mesmo objetivo, que é subir divisão, ou pelo menos 50% delas têm esse objetivo. É óbvio que o objetivo é sempre, em teoria, ganhar todos os jogos. Portanto, não vale a pena pensar de outra maneira. Temos condições para isso, eu creio que temos e acredito que temos, e temos trabalhado muito para que isso se torne uma realidade. Não vale a pena só falarmos no assunto, não vale a pena só querermos, porque tudo resume-se sempre ao mesmo, sempre ali dentro daquele campo, ganhar os jogos, os outros campos, ganhar os jogos. E portanto, queremos tudo isso, não podemos nunca afirmar que o vamos conseguir, querermos é o primeiro passo, fazemos um trabalho competente e sério é o passo a seguir, e depois é como sempre, se tivermos essa competência, se trabalharmos todos os dias muito, se formos muito sérios, se toda a gente dentro desta casa remar para o mesmo lado, ou seja, todos, desde a Dona Zélia até vocês da comunicação, todas as pessoas que fazem parte desta estrutura, se contribuírem para a solução dos problemas, se ajudarem, se tiverem espírito de sacrifício, se fizerem uma coisa que é fundamental, que é colocar sempre à frente os seus interesses pessoais e os interesses do público. Esse é um aspecto absolutamente fundamental nessas coisas. Se todos conseguimos juntos fazer isto, eu acredito que estamos mais perto. Eu acredito que é possível e estamos claramente mais perto. Virilo, falei do Filipe Moreira, perguntava-lhe agora se o processo de escolha do novo treinador se foi difícil ou, pelo contrário, se foi fácil. Foi simples. Também resultou de uma conversa com a administração,
Era uma ideia que todos tínhamos, já tínhamos tentado antes, que não tinha sido possível. Eu considero que para o patamar em que estamos, que é um dos melhores treinadores que temos em Portugal, e portanto há bastante tempo já que era essa a intenção, que era esse o objetivo, e conseguimos agora há muito pouco tempo já fechar as coisas com ele e apresentá-lo como treinador, e estamos todos satisfeitos com isso. Agora é uma questão de trabalhar. O Filipe aqui não escondeu o seu grande amor pelo Torriense. Eu perguntava-lhe se usou esse trunfo para ser mais fácil trazê-lo. Eu usei os trunfos todos que tinha, eu usei os trunfos todos que tinha, não é? Mas o amor que ele tem pelo Torriense é um facilitador, como é óbvio, não é? O projeto que o Torriense lhe apresentou é um facilitador provavelmente ainda mais forte. Ou seja, ele tem essa ambição também de conseguir dar nós podemos gostar muito de uma instituição, mas se essa instituição não tiver um projeto que nos permita chegar a algum lado, claro, provavelmente ficamos só como adeptos ou como sócios e não nos envolvemos numa coisa que não tem bases sólidas, que não tem ideias concretas, que não tem forma de chegar a lado nenhum. Eu acho que o amor dele foi importante, o amor dele pelo clube foi importante, o passar dele neste clube foi importante. O facto de viver aqui a vida dele todos os dias foi importante, mas acho que acima de tudo as ideias que lhe foram apresentadas, os objetivos que lhe foram apresentados, as condições para formar uma equipa como deve ser, que ele percebeu desde o início que havia, foram importantes. Numa das conversas que eu tive com ele, eu disse-lhe assim: nós temos uma tela em branco, temos tinta, temos pincéis e podemos construir uma equipa a partir daqui. Vão ficar 4 ou 5 jogadores, como foi o que aconteceu, vamos levar com 4 ou 5, e a partir daí, com esta tela em branco, pode-se trabalhar. A única limitação que temos é na tinta, ou seja, em termos orçamentais há uma limitação, porque tudo isto tem que ser muito bem pensado e muito bem calculado, e portanto temos essa limitação na tinta, mas se formos competentes, inteligentes e capazes, conseguimos pintar um quadro em condições, mesmo com alguma limitação na tinta, que é normal. Claro. E foi com isso que trabalhamos. Naquele momento em que chegaram a acordo, pedir alguma coisa especial? A quem? É ele? Sim. Eu? Sim. Não. Repare uma coisa. Eu seria muito incapaz se fosse contratar um treinador e não soubesse do que ele é capaz. Não significa que venha a ser capaz. Não soubesse do que ele é capaz. Não o conhecesse já com alguma profundidade. Eu tinha falado com ele na minha vida 2 ou 3 vezes apenas, 4 vezes, provavelmente. Mas se nós não recolhemos informação sobre as pessoas, sobre a forma como as pessoas trabalham, sobre aquilo que as pessoas são capazes ou não são capazes, também não teríamos de fazer as coisas bem feitas. Quer dizer, também acho que quando me contrataram para aqui, com certeza que não foi porque falaram comigo uma vez, este tipo é interessante, não, com certeza recolheram informação também sobre o que eu fiz, sobre o que eu não fiz, sobre como eu funciono, como não funciono, qual é a minha personalidade, qual é a minha personalidade, também não é fácil, a minha personalidade, como vocês sabem, também não é uma personalidade fácil, portanto, mas com certeza recolheram informações e, portanto, em relação ao Filipe, eu conhecia, tinha estado com ele 3 ou 4 vezes, em questões sociais, pouco mais, e conversávamos sobre futebol e sobre o que entendíamos do futebol os dois e o que pensávamos do futebol os dois. E, portanto, não havia necessidade de lhe pedir, porque eu não posso pedir a um indivíduo que é muito profissional para que seja profissional, não posso pedir a um indivíduo que é muito competente para que seja competente, não posso pedir a um indivíduo que se entrega de alma e coração aos projetos em que está envolvido para se entregar de alma e coração. A única coisa que eu lhe posso pedir e contar é que ele seja tudo isso neste projeto e neste momento. Pedir-lhe mais que isso não, porque eu tenho que pedir a alguém para ser profissional se ele não for profissional no dia a dia. Tenho que pedir a alguém para se entregar se ele não se entregar. Agora, sabendo eu que tudo isso está lá, não havia grande necessidade. Virgílio, eu não lhe vou agora aqui fazer perguntas sobre reforços, porque sei que não me vai responder, mas perguntava-lhe como tem corrido o processo de construção do novo plantel. Tem corrido bem. Nunca é fácil construir uma equipa, nunca é fácil construir uma equipa com ambições. Mas tem corrido bem, temos um plantel praticamente formado, vocês vão começar a apresentar nos próximos dias, um plantel praticamente terminado, um plantel que me parece a mim ter muito boas condições, e portanto, agora, o normal, construir um plantel, discutir contratos, fechar contratos, é perfeitamente normal, não foi mais difícil do que costuma ser
nem mais fácil do que costuma ser. Foi aquilo que é normal. E os nomes em cima da mesa, em perfeita comunhão com o Filipe Moreira, calculo, não é? A partir de determinada altura, sim, porque o Filipe não tinha um contrato com outro clube até ao final de junho e, portanto, as coisas passaram a decidir-se muito rapidamente a partir dessa altura. Mas sempre em comunhão com o treinador, como é óbvio, não faz nenhum sentido. Há duas coisas que não fazem sentido. Um plantel ser construído por um treinador, sozinho, ou um plantel ser construído por uma administração, ou por um diretor-geral, ou por um coordenador-geral, sozinho. Há características nos jogadores que os treinadores consideram importantes e que se adaptam àquilo que eles entendem que é o seu plano de jogo, que é o seu modelo de jogo, e há outros aspectos que têm a ver com aspectos orçamentais, com aspectos organizativos, com tudo isso que tem que ser visto do lado da administração. E, portanto, é na conjugação desses dois pontos de vista que se consegue construir um plantel. Eu perguntava-lhe, nos contactos que tem estabelecido com os empresários e com os jogadores, sente que hoje em dia o Torriense é um clube mais apetecível? Eu não diria que o Torriense é um clube mais apetecível, eu diria que o Torriense é um clube com uma história brutal, que as pessoas consideram, que as pessoas conhecem. Dir-lhe também que o projeto que está hoje a ser instituído no Torriense apaixona as pessoas e interessa às pessoas e, portanto, junta as duas coisas, junta a história de um clube histórico e que toda a gente conhece e que toda a gente admira, com aquilo que se pretende fazer nesse clube. Juntando isto tudo, é possível para praticamente toda a gente. Quando vocês pensam num determinado nome para reforçar o plantel, que características é que são absolutamente decisivas nesse jogador? Além, naturalmente, da qualidade futebolística, não é? Há outros vetores que vocês entendem ser determinantes? Há muitos vetores que são determinantes. Nunca é uma coisa que seja 2 mais 2 são 4. Ou seja, obviamente, em primeiro lugar está a qualidade em si, e depois, em segundo, em terceiro e em quarto, estão mais uma série de coisas que se vão discutindo, que têm a ver muitas vezes com a personalidade desses atletas, é importante a personalidade deles, o caráter deles, tem a ver com aquilo que nós achamos que podem dar ao clube e que podem dar à equipa. Agora, não é um tema que seja fechado, ou que seja uma folha de Excel onde se colocam e onde se vão parâmetros e depois aquilo dá certo. Também se pode fazer assim, mas há outras coisas que têm que entrar, que ser tomadas em consideração, nomeadamente o conhecimento que o treinador tem dos jogadores, as informações que recolhemos sobre o caráter deles, sobre como é que se funcionam dentro do balneário, sobre como é que são no dia a dia, como é que são no jogo. Tudo isso é importante, não é? Tudo isso é importante. E quanto menos nos enganarmos nestes parâmetros todos, melhor equipa temos e mais sucesso vamos ter, de certeza absoluta. Sabe que isto nos jogadores de futebol há algumas frases do futebol de há muitos anos e se nós queremos chegar a algum lado, nós temos que ter gente que tenha muito mais vontade de ganhar do que medo de perder. Isso é uma coisa tão simples e é tão importante procurarmos isso. É uma frase importante. Virgílio, perguntava-lhe uma coisa. Sente que este assumir do objetivo de subir de divisão pode, de alguma maneira, entre os adeptos e os sócios, criar aqui um fator extra de pressão? Não. A pressão é uma coisa com que todos nós no futebol vivemos e nem nos apercebemos dela. Vivemos com ela desde pequenino. Ou seja, aquilo que para as pessoas é estranhíssimo, a pressão, o ter que ganhar, é estranho para toda a gente. Para nós que vivemos, que andamos dentro do campo, ou que ainda andamos dentro do campo, é normal, faz parte do dia a dia. Sempre foi assim. Eu lembro-me, desde pequenino, sempre foi assim. Sempre tive que ganhar o jogo, sempre tive que ganhar o adversário, sempre tive que ganhar o campeonato. Essa pressão é normal. É intrínseco. E nós não conseguimos viver sem ela. A pior coisa que pode acontecer, quando você vê uma equipa que vai na frente e perde com o último classificado, é porque não existia pressão. Ou seja, há ali uma componente que falta, que faz com que as pessoas não tenham os mesmos comportamentos, não façam as mesmas coisas, não tenham a mesma concentração, porque falta uma componente que é a componente da pressão. E, portanto, não é a pressão que vai criar problema. Volto a repetir, porque isto é assim. E é muito pouco encantador, mas isto é uma questão de trabalho acima de tudo. Uma questão de trabalho acima de tudo. Tem que se trabalhar sempre muito, todos os dias, tem que se estar sempre muito focado todos os dias, tem que se viver ou criar pressão para nós próprios todos os dias, no treino,
no trabalho que fazemos, porque sem a pressão, aí sim é que as coisas podem correr mal. O futebol feminino subiu à primeira divisão nacional, o futsal subiu à segunda nacional, e eu pergunto se estas subidas podem também de alguma forma constituir-se como um tónico motivacional para que os jogadores acreditem que de facto é possível conseguir chegar aos objetivos. As subidas, para mim, representam acima de tudo a assunção de que os projetos que foram lançados nessas duas componentes, no futsal e no futebol feminino, que as ideias estavam certas, que foram bem concretizadas e que o trabalho foi bem feito. Eu não tenho nada a ver com o futsal, claro. Acompanho, mas não tenho nada a ver diretamente, tem a ver com o futebol feminino, não é óbvio, também fui eu que fui construindo a equipa de futebol feminino que vamos ter para o próximo ano. E mais uma vez nós temos um dos melhores treinadores que existe em Portugal, que já cá estava, e com quem eu tinha trabalhado no Sporting, e que eu tinha levado para o Sporting, e de pessoa de quem gosto muito. E vamos ter também, creio eu, uma equipa com condições para fazermos coisas interessantes na Liga BPI. Eu acho que o ano vai ser um ano outra vez interessante em muitos aspectos. Volto a repetir, é sempre uma questão de nós percebermos que ainda não fizemos nada, na penúltima jornada ainda não fizemos nada, não é? Porque isto é todos os dias recomeça, aquilo que fizemos ontem não interessa nada. Ontem no futebol, se calhar fizemos uma coisa muito bem feita, mas o que vamos fazer hoje é que conta, o que vamos fazer amanhã é que conta. Se todos tivermos isso bem presente, é possível fazer as coisas. Virgílio, agora apontava um bocadinho a agulha para a formação. O Virgílio tem uma vasta experiência, teve a liderar uma das melhores academias do país, com resultados... Do meu ponto de vista é melhor, ao contrário daquilo que dizem. Com resultados que são conhecidos e inequívocos. Eu perguntava-lhe, à escala, é possível tornar o Torriense também uma potência formativa aqui da Zona Oeste e até a norte de Lisboa? É, uma das coisas que levaram as pessoas a contratar-me foi exatamente a experiência que eu tenho nessa área e o trabalho que eu tinha feito anteriormente. Exatamente. Se pusermos de parte as questões públicas e políticas e não sei o quê, as pessoas aqui sabem o trabalho que foi feito. Aliás, agora percebe-se, quando começam a surgir jogadores debaixo das pedras, nomes, claro. Assim, de repente, pum, mas afinal, onde é que estava esta gente toda e como é que apareceu esta gente toda? Uma das coisas que eu fiz foi apresentar à administração, neste caso, direção, um projeto sobre aquilo que eu achava que devia ser a formação do Torriense. Esse projeto foi aprovado, vai ser implementado, os resultados não são tão diretos como no futebol sénior. Ou seja, você no futebol sénior faz uma equipa e os resultados são quase imediatos, no futebol de formação demora um bocadinho mais, mas esse projeto vai ser implementado, resulta daquilo que eu penso que deve ser um projeto para formar jogadores com qualidade. Foram criados alguns departamentos novos que não existiam, que é importante que existam, para que esses miúdos cresçam de uma forma mais equilibrada para o futebol e mais preparados para serem jogadores de futebol. Porque é óbvio que o Torriense, dentro de pouco tempo, tem que começar a tirar alguns jogadores da sua formação para a equipa sénior, coisa que neste momento não é muito possível ainda, mas vai fazê-lo com alguma brevidade. E portanto vamos implementar esse projeto, vamos pôr as pessoas todas a trabalhar nesse projeto, vamos aproveitar bem esses novos departamentos que existem e que são compostos por pessoas muitíssimo competentes, e vamos, volto a repetir, não tão rapidamente como acontece no futebol sénior, ou como pode acontecer no futebol sénior, mas vamos tirar bom partido disso e vamos criar condições para que o Torriense, juntamente com mais uma série de questões que têm que ser resolvidas e que vão também dar mais possibilidades e mais qualidade ao trabalho, criar aqui uma estrutura também que possa liderar aquilo que é a formação numa área vasta nesta zona do país. O Virgílio certamente que conhece também o projeto relativamente aos campos de treino e à infraestrutura que é isso que eu estou a referir. Exatamente. É muito importante conseguir concentrar aqui tudo junto à casa-mãe, não é? Em vez de andar disperso. É importante. Uma das questões que complica um bocadinho o trabalho é essa dispersão. É? Quando conseguimos ter aqui tudo à volta e trabalharmos aqui, todos juntos, é importante. De qualquer forma, nós vamos já implementar algumas medidas que vão fazer que, mesmo tendo essa dispersão, as coisas sejam muito mais concentradas aqui no Manuel Marques e as pessoas se concentrem e passem muito mais vezes aqui pelo Manuel Marques e trabalhem muito mais em conjunto do que aquilo que me pareceu, porque não tive muito tempo a ver, porque aquilo que me pareceu
e não quero ser injusto nas análises que faço, claro. Pelo menos em público, em privado já temos que falar daquilo que pensamos e, portanto, às vezes somos injustos, mas em privado, em público não o quero fazer. Aquilo que vamos implementar vai fazer com que as pessoas trabalhem muito mais em conjunto e que haja uma linha que vá desde os mais pequeninos até aos mais velhos e que permita que o trabalho seja continuado e não seja cortado e feito em pacotes conforme os escalões. E, portanto, essa continuidade e esse trabalho de equipa de todos, porque o futebol de formação não é um conjunto de equipas, é uma equipa muito grande com atletas de escalões diferentes, de várias idades, e temos que perceber isso, temos que perceber que começas a trabalhar cá em baixo com um determinado objetivo e que há objetivos a atingir em termos técnicos, físicos, os mais variados aspectos, e depois vamos, a pouco e pouco, aumentando a exigência, vamos tendo objetivos novos para atingir nas mesmas áreas, exatamente nas mesmas áreas, para que eles, quando chegam a séniores, nós possamos dizer: olha, aqui temos esta equipa, podemos ter 3 ou 4 ou 5, podemos tirar para o sénior, porque estão preparados, precisam de ganhar um bocadinho de experiência, precisam ganhar um bocadinho de andamento, mas estão preparados para entregar uma equipa de futebol sénior, para entregar a nossa equipa de futebol sénior. E isso é o mais fundamental. Hoje em dia, que dificuldades é que existem mais na futebol formação? Ou seja, a pressão, muitas vezes os jogadores já em miúdos já estão a ambicionar e a pensar em grandes voos. Será que isso hoje em dia dificulta mais? Os próprios pais, que às vezes criam grandes expectativas sobre os miúdos? O futebol reflete aquilo que é a vida das pessoas, reflete aquilo que é a vida da sociedade, não é? E hoje em dia toda a gente tem acesso a muito mais informação e toda a gente tem acesso a trabalhos muito mais bem feitos e muito mais bem desenvolvidos do que anteriormente. E, portanto, é normal. Quando eu comecei a jogar futebol, isso já foi há muitos anos, o meu objetivo também era ser jogador de futebol. Todos nós temos esse objetivo. Todas as pessoas, todos os miúdos que entram para dentro do campo têm aquele sonho de ser jogador de futebol. A parte não chega a ser. Agora, e essas coisas não mudaram, todos eles têm o objetivo de serem jogadores de futebol. Na formação, há uma coisa que as pessoas vão considerando negativa, que eu não tenho a certeza se é negativa ou não, o tempo dirá, provavelmente será. Começou a haver também negócio na formação, não é? Deixou de haver só no futebol sénior, profissional ou semi-profissional, passou a haver também na formação e passou a haver um conjunto de exigências e um conjunto de situações que são novas para toda a gente. Nós não vamos conseguir mudar isso, não somos nós que vamos conseguir mudar o mundo. Nós temos que ter as nossas regras na nossa casa, fazer cumprir essas regras dentro da nossa casa, adaptarmos àquilo que existe à volta, de forma a que essas regras dentro da nossa casa possam ser cumpridas. E isso estamos a fazer. O que é que vai acontecer? Ouça, é como em tudo, nestas coisas do futebol, é como em todas as atividades, há pessoas competentes, pessoas sérias, pessoas que não são competentes, pessoas que não são sérias, e nós temos que viver com todos, como temos que viver com todos em todo lado. Portanto, vivemos com eles, trabalhamos com eles, construímos as equipas. Não me parece que tenha nada de negativo que os miúdos e as famílias tenham uma determinada ambição. Sabe que isto, todos nós queremos ser jogador de futebol, eu queria, toda a gente quer quando começa a jogar futebol, mas o futebol é uma coisa um bocadinho complicada, porque é preciso querer muito mais do que as outras coisas, percebe? É como um indivíduo que quer ser um grande arquiteto. Para ser um grande arquiteto ele tem que querer muito mais do que os outros todos querem ser arquitetos. Para ser um bom jogador de futebol ele tem que querer muito mais que os outros todos querem ser jogadores de futebol. E é esse bocadinho mais que se quer que faz com que as pessoas lá consigam chegar. O nosso papel aqui é criar condições de treino, de trabalho no dia a dia, de organização, para que eles tenham bons treinadores, tenham uma boa organização, tenham uma boa estrutura de treino, tenham boas condições de trabalho, para que possam melhorar dia a dia, e depois aqueles que querem muito, que têm condições técnicas, físicas e que querem muito, lá consigam chegar. Nós temos que os ajudar a chegar a essa nossa obrigação. Gil, acha que esta interrupção relativamente devido à pandemia pode de alguma forma ter aqui interrompido algum processo formativo dos miúdos? Ou... Interrompeu o processo a toda a gente, transformou a vida de toda a gente. Portanto, não se pode pensar que o processo formativo destes jovens que não sofreu ali um revés. Mas todos nós
vocês, eu, que nos estamos a adaptar a uma vida nova. Certo. A uma nova forma de viver. Eles também, e também tivemos esse revés, também tivemos em casa, também tivemos confinados, também parou-nos a vida completamente, e no entanto recomeçámos a trabalhar, não é? Adaptámos àquilo que é a realidade hoje, A nova realidade. E estamos a fazer todos o nosso trabalho. Certo. E os miúdos é a mesma coisa, eles tiveram ali um revés, parou, o crescimento deles parou, o desenvolvimento deles parou ali, no que ao futebol diz respeito, e agora vão ter que se readaptar a uma nova realidade, com novas regras. Isto vai ter, pelo menos de início, vai ter algumas regras, ou bastantes regras novas. Claro. E depois dessa adaptação, tirar o melhor possível daquilo que for a realidade, o melhor partido possível daquilo que for a realidade. Nós podemos olhar sempre para o copo e vê-lo meio vazio ou meio cheio. Neste caso, e em todos os casos, do meu ponto de vista, nós devemos olhar para ele e vê-lo meio cheio e tirar o melhor partido possível das circunstâncias de realidade e da realidade que vivemos. Porque senão voltamos à mesma coisa. Se isto fosse de outra maneira, era muito mais fácil. Se isto fosse de outra maneira, conseguíamos. E mais uma vez tornamos especialistas em justificar o insucesso. Não pode ser. Nós temos que tornarmos a pouco e pouco especialistas em ter sucesso. São coisas que não acontecem de um dia para o outro, mas temos que trabalhar nesse sentido e nunca andarmos à procura de justificações. Nós somos responsáveis, eu sou responsável por uma área, cada um tem a sua área que é responsável. Se as coisas não correrem bem, eu sou o responsável. Fui eu que propus à administração e propus à direção aquilo que achava que devia ser feito. As pessoas aprovaram, discutiram as coisas comigo, aprovaram as coisas. E, portanto, sou eu que tenho que, não tentando pessoalizar as coisas, na realidade sou eu que tenho que fazer com que aquilo que eu digo se transforme numa realidade. Porque também não vale a pena termos uns projetos muito interessantes e cheios de floreados, se depois nada daquilo é concretizável, ou se depois não temos capacidade nem competência para os tornar concretos e reais. Claro. Esse é o meu trabalho, é isso que vou fazer. Aquilo que eu espero e que eu desejo é que tenha competência suficiente para o fazer. Vamos ver. Virgílio, falou há bocado que há jogadores a sair debaixo das pedras, e não é só neste caso no Sporting, no Benfica. Estávamos só com certo. um pequeno à parte. É verdade, mas de repente percebe-se que os clubes estão claramente a perceber que é importante dar estas oportunidades aos jovens. Eu perguntava-lhe se vai haver algum jogador da equipa júnior, pelo menos a treinar com o plantel. Há alguns jogadores que foram júniores no ano passado e que ainda são júniores este ano, que vão fazer pelo menos a pré-época com a equipa sénior. Já estão escolhidos, já está definido, já está. Certo. Como vocês sabem, não sei se já noticiaram ou não, nós vamos começar amanhã. Não é? Certo. Vamos fazer exames médicos amanhã, vamos começar na segunda-feira a treinar, com limitações, tem que ser com limitações, só a partir de 1 de agosto é que podemos treinar quase normalmente. É importante começarmos cedo, porque os jogadores estão parados há meses. Treinar em casa sozinhos nunca é a mesma coisa, portanto há um trabalho que é preciso fazer é muito diferente parar um mês ou 3 semanas e depois recomeçar, do que parar 3 meses e depois recomeçar. Portanto, o recomeço tem que ser mais lento, tem que ser mais em quantidade de trabalho e qualidade de trabalho do que propriamente na intensidade, e depois criar condições para cá já é essa intensidade. É assim que eu entendo, eu não sou treinador, nem quer ser. É um processo mais longo e mais progressivo, não é? Sim. Claro. E portanto isso vai acontecer. E vamos ter 4 atletas que foram júniores no ano passado, outros que ainda são júniores, vão ser júniores este ano, a iniciar a fazer a pré-época com a equipa sénior. Virgílio, o Virgílio também começou como jogador na formação. Sim. E teve essa experiência numa altura em que a formação seria necessariamente muito diferente do que é hoje, ali no meados dos anos 70. Começávamos aos 15 ou 16 anos. Queres contar-nos um bocadinho como é que era a formação? Começavas como júnior, não era? Não, eu comecei como juvenil. Acho que no meu tempo a primeira categoria que havia era de juvenil, portanto comecei aos 16 anos, creio eu. Antes disso começava-se a jogar com séniores, com homens, nos campos, onde havia uns torneios ao fim de semana. A competição organizada não era nada do que é hoje, e portanto eu comecei para aí aos 10, 11 anos a jogar com homens lá na Ponte Frielas, que era onde eu vivia. Havia uns torneios ao domingo, com equipas séniores, dos arredores e de outros sítios, e eu ia para o campo e sempre que faltava um jogador numa equipa eu oferecia-me e jogava.
e jogava com os homens e assim fui crescendo e fui aprendendo e fui conseguindo jogar futebol de forma mais ou menos continuada, não é? Mas não era nada do que é hoje, quer dizer, tinha vantagens, porque nós chegávamos a séniores muito menos maltratados, porque tínhamos menos anos de competição, mas por outro lado também chegávamos a séniores muito menos bem trabalhados, porque não tínhamos esse trabalho ao longo dos anos. Em Portugal, neste momento, começa-se a trabalhar, há um tempo já, que se trabalha muito bem, porque nós tínhamos jogadores de muita qualidade na formação, no meu parte dos clubes, há muitos jogadores com qualidade, mas depois o trabalho era relativamente limitado. Hoje trabalha-se bem, não só nos clubes grandes, há muitos clubes a trabalhar bem na formação, há muitos treinadores interessados pelo trabalho que se faz na formação e, portanto, quando juntamos a tudo mais, treinadores que entretanto, também adquiriram um conjunto de competências importantes, treinadores que gostam de trabalhar na formação e que têm noção do que é trabalhar na formação, porque trabalhar na formação não é a mesma coisa que trabalhar em sénior, conseguem-se fazer coisas interessantes e em Portugal estão-se a fazer coisas muito interessantes nesse aspecto. Como é que na altura, ainda miúdo, com 15, 16 anos, decidiu ir para o Sporting? Como é que se deu essa história? Eu não decidi ir para o Sporting, decidi ir para o Loures. Fui jogar para o Loures. E foi o Loures que me convidou para jogar. O meu pai tinha jogado futebol, a nível amador, lá no Loures, eu era dali e, portanto, quando eles me convidaram, fui todo contente, não é óbvio. Depois as coisas, já no futebol, as coisas aos jogadores acontecem, não podem ser programadas, as coisas vão acontecer, o futebol vai-nos escolhendo a cada dia, ou seja, eu faço um jogo para os juvenis, as coisas correm bem, depois o treinador de júniores diz-me, então vais passar a jogar para os júniores, porque joguei bem nos juvenis e vou jogar para os júniores, como aconteceu no Loures, ainda antes de ser júnior, e depois a seguir jogo no Loures e o Sporting diz-me, vem cá treinar porque não sei o quê, e tu vais, e depois és júnior e fazes uns jogos e depois dizes, agora ficas cá na equipa principal, e fiquei na equipa principal, mas tudo acontece naturalmente, não é? Naturalmente e sem que se programe muito, porque o programar no futebol tem que ser feito. Se não programares, se não preparares as coisas, a probabilidade de correr mal é muito maior, mas depois há ali muito de coisas, há um conjunto de coisas que acontecem que tu não tens grande controle. Eu lembro-me sempre que a mudança na minha carreira, em termos profissionais, aconteceu num jogo, no Sporting Benfica, em Alvalade, num jogo pré-época. Eu tinha vindo da segunda divisão, tinha voltado ao Sporting, estava no Famalicão na segunda divisão, voltei ao Sporting. Voltei, já não tinha contrato com o Sporting, mas o Sporting foi-me contratar outra vez. Ninguém achava que eu fosse fazer nada de especial, conheciam-me no Sporting, já ter lá estado e tal, era um tipo que vinha, mais um e tal. E eu há um jogo em que eu nem sequer era para jogar e depois o indivíduo que ia jogar lesionou-se antes do jogo e eu fui jogar e fiz um jogo brilhante e a partir daí toda a minha vida se transformou, ou seja, eu não tinha programado fazer um jogo brilhante naquele dia, aquilo que programava era fazer jogos fantásticos sempre. Nem contava a jogar, não é? Mas nem contava a jogar, mas naquele dia tudo saiu perfeito e portanto a partir desse momento eu era uma pessoa, ou era visto como jogador de futebol de uma maneira às 7 da noite, às 9 da noite era visto como, não sei se o jogo foi às 7, às 9 da noite já era visto de outra forma. A minha vida transformou-se em termos profissionais. E portanto, se naquele dia me tem corrido mal, até porque eu não era para jogar, portanto podia não estar muito preparado, nem muito focado e tal, se naquele dia podia ter não trabalhado muito bem nas semanas anteriores, porque se ia jogar não valia a pena estar-me a chatear muito, aquelas coisas que o jogador de futebol às vezes pensa, e tinha corrido mal e eu às 7 da noite era uma coisa, às 9 da noite era a mesma coisa ou pior. E assim transformou completamente a minha vida. Foi programado, não foi, aconteceu. E portanto, uma coisa é planearmos e programarmos, é absolutamente fundamental fazer isso. Outra coisa é achar que só planear e prever as coisas que vão acontecer e organizar tudo, chega, não chega. Há depois um aspecto que tem a ver com a inspiração, que tem a ver com as emoções de cada momento, que é fundamental. O futebol é estranho por causa disso, porque senão aquilo que é verdadeiramente importante no futebol e que faz do futebol uma coisa maravilhosa é a incerteza sobre o resultado. Não é? É um jogo simples, toda a gente o percebe, toda a gente é treinador de futebol, toda a gente é treinador de futebol, porque é muito simples na realidade, e portanto toda a gente se interessa e a maior parte das pessoas gostam, e depois tem uma coisa que é a incerteza sobre o resultado, ou seja, pode ser a melhor equipa do mundo, pode perder com uma equipa muito mais fraca. E essa incerteza sobre o resultado é o que sobrevive a todo o planeamento e a toda a organização que se faz. Não é? Porque no dia em que a organização e o planeamento chegar, o futebol perde muito o interesse que tem. No dia em que o resultado for garantidamente aquele, o futebol perde muito o interesse também que tem. Não é? Claro, claro.
O Virgílio, como jogador, foi campeão, Sim. venceu 2 taças de Portugal, venceu 2 supertaças, chegou ao Internacional lá. Sim. E eu perguntava-lhe desta carreira tão rica em bons momentos, qual é aquele que destaca como sendo o melhor momento da sua carreira? Eu tenho a pior memória possível para essas coisas. Eu, normalmente as coisas acontecem, acabam e eu parto para outra, não fico nunca a viver naquilo. As pessoas perguntam mais vezes, gostou muito, deixou de jogar futebol? Não gostou muito, foi que eu deixei de jogar futebol, parti para outra vida, acabou, quer dizer, não vale a pena estarmos a viver do passado, porque não significa nada. É sempre a mesma história, o que fizemos ontem não conta para nada, o que fizemos hoje ou o que fizemos amanhã é que vai contar. É que vai terminar, ponto. Claro. Em todos os aspectos da vida. E portanto, esse jogo que eu falei há bocadinho, esse Sporting Benfica, fica gravado na memória porque é o que transforma a minha vida de um jogador de futebol absolutamente banal num jogador de futebol que passou a ter uma carreira com alguma importância. Há muita gente com carreiras muito mais brilhantes e muito mais importantes que a minha, mas que me permitiu jogar 10 ou 11 anos num clube de topo. Portanto, esse é o momento. Portanto, lembro desse jogo. E depois há jogos que nos marcam, jogos. O primeiro jogo que fazemos para a Seleção Nacional é importante, Portugal, Checoslováquia, no Estádio das Antas, a primeira vez que foi internacional lá. Os jogos com resultados estranhos, exceto um ao Benfica, é uma coisa que fica, que não, do meu ponto de vista, não devia ser festejado e é um sinal de pouca ambição de estarmos a festejar um resultado de há muitos anos, mas enfim, que é um resultado que fica, porque são coisas extraordinárias que nos acontecem ao longo da carreira, percebe? Mas também me lembro da lesão que tive e que acabou comigo, também me lembro dos problemas que tive os meses seguidos que tive no hospital, também me lembro dessas coisas todas. Tudo isso são momentos marcantes. O quão zangado fiquei com o futebol por causa disso e afastei-me do futebol nessa altura, porque estava zangado com o futebol e o futebol não tinha culpa nenhuma, não ter lesionado, ter partido o joelho e tudo tem corrido mal nas cirurgias e não sei o quê. Mas tudo isso são momentos marcantes e se nós ficarmos a conversar umas horas vão surgindo coisas que nos marcam, sobretudo pessoas que nos marcam, sobretudo nós encontramos na vida muita gente que nos marca e no futebol também encontramos pessoas que nos marcam e que nós não seguimos religiosamente ao longo da nossa vida, mas que nos lembramos muitas vezes nesta situação o que é que este indivíduo faria ou o que é que este indivíduo diria. E eu tive 3 ou 4 pessoas dessas ao longo da minha vida que todos nós começamos por ser ensinados e moldados pelos pais. Eu também tive isso. E depois ao longo da vida vamos encontrando pessoas que são absolutamente fantásticas, algumas que ninguém conhece, mas que não deixam de ser fantásticas por causa disso, porque quando temos a possibilidade de as conhecer, verificamos que são pessoas com quem podemos aprender. O segredo disto é irmos aprendendo permanentemente. Se conseguimos estar sempre disponíveis para aprender, vamos se tornando melhor naquilo que fazemos. No futebol criam-se amizades para a vida? Algumas. O futebol não é diferente do resto da vida. É mais exposto. Isto é igual ao resto da vida. Criam-se amizades, criam-se inimizades. Fazem-se coisas bem feitas, fazem-se coisas mal feitas, mas não é muito diferente da vida. É muito mais exposto, é muito mais público e tem um bocadinho mais de emoções envolvidas do que as outras coisas muitas vezes. Eu fiz amigos para a vida no futebol, fiz inimigos para a vida no futebol, mas não tem nada nesse aspecto não tem nada de verdadeiramente extraordinário. Mas uma dessas amizades para a vida deixou-lhe aqui uma mensagem que eu vou partilhar consigo. Pedem-me para falar sobre o Virgílio, enfim, muitas histórias. Houve uma coisa que nos uniu para a vida, que foi o futebol, não é? Aos 20 anos encontramos no Famalicão como jogadores, muito jovens, partilhámos o mesmo quarto num hotel que já desapareceu, que era o Hotel Garantia. Depois voltámos a encontrar no Sporting, onde fomos campeões, tivemos essa sorte, o saudoso Sporting. Depois seguiu-se o interregno, até que o convidei para me ajudar a escrever e a apresentar um manifesto que pusesse termo à derrocada em que se encontrava o nosso clube de sempre, o Sporting Clube Portugal. Foram dias, noites a idealizarmos uma solução para o nosso clube, a pensar em soluções que pudessem servir o nosso clube
E esse esforço, foi um esforço titânico, essa iniciativa serviu como rampa de lançamento para o renascimento da esperança de um Sporting vencedor que tínhamos vivido enquanto jogadores, enquanto jovens. Bom, saltando muitos momentos e histórias que não cabem aqui agora, um amigo, aqui há um ano e pouco, pediu-me conselho sobre alguém que fosse competente, honesto, dedicado, inteligente, íntegro e, naturalmente, conhecesse esta temática, esta matéria do futebol, que é muito complexa, conforme sabemos, para liderar, para estar num projeto, num clube de futebol. Não há muitos, há muito poucos com todas estas qualidades e contam-se por os dedos de uma mão, porventura, e sem hesitar indiquei o Virgílio. O Virgílio Lopes é a pessoa indicada, põe as mãos no fogo, nós dizemos muitas vezes, pomos as mãos no fogo por muito pouca gente. Eu ponho as mãos no fogo pelo Virgílio, no que respeita à sua integridade, à sua honestidade e à sua competência. Enfim, sei que agora está no Torriense, um clube de grandes tradições, de uma região rica de pessoas que conheço bem, tenho grandes amigos nessa zona. Eu tenho a certeza absoluta que o clube acertou em cheio ao ter ao dispor o meu querido velhote, que é como nós nos tratamos sempre que nos telefonamos. Então, velhote, como estás? O meu querido velhote amigo. Bom, haveria muito mais coisas para dizer, mas não vos quero cansar. Só dizer que, por via do meu amigo Virgílio, um clube que já me era muito simpático, faz agora com que eu seja também do Torriense. Muito obrigado. A história que o Zé conta é absolutamente verdadeira. Nós conhecemos há muitos anos, quando começámos a jogar no Famalicão juntos. Vivemos juntos num hotel que já era velho nessa altura e que entretanto acho que desapareceu. E depois ao longo da vida fomos ou jogando juntos, ou cruzando. Às vezes estamos muito tempo sem falarmos um com o outro, e outras vezes falamos com alguma frequência. Discutimos, eu tenho umas ideias, eu tenho outras. Não concordamos muitas vezes naquilo que pensamos. Não é uma relação em que pensemos todos os dois da mesma maneira. Temos aspectos em que pensamos diferente, mas gostamos muito um do outro. Temos ao longo da vida estado juntos, como disse uma vez mais, outras vezes menos. Aquilo que ele conta em relação ao Sporting é verdade. Nós jogávamos nos veteranos todos os fins de semana, naquela altura, e no intervalo dos jogos, antes dos jogos, depois dos jogos, às vezes durante o jogo, aquilo é muito devagarinho, dá tempo para conversar sobre muita coisa, conversávamos sobre o Sporting, porque somos ambos do Sporting e, portanto, tínhamos ligações ao Sporting. Ele estava mais ligado ao Sporting naquela altura ainda que eu, e fomos conversando sobre o que achávamos das coisas, até que ele realmente me desafiou para escrever, para pôr no papel todas aquelas ideias que já tínhamos discutido, todas aquelas coisas. E isso nós na altura colocámos à disposição do Sporting, não fizemos, só apresentámos publicamente e dissemos, olha, está aqui, são as nossas ideias, se alguém no Sporting quiser utilizá-las, achamos que tem alguma validade e que tem algum mérito, se quiserem utilizá-las, estão à disposição. E foi a partir daí que se dá a minha volta ao Sporting, porque então se pensas isto, tens que as implementar. Não vale a pena dizer que pensas e depois dizer não tem nada a ver com o assunto. E foi que eu voltei ao Sporting e implementei. Ouça, vocês já me conhecem um bocadinho, eu sou um bocadinho teimoso e não sou um tipo muito fácil, mas procurei sempre, desde o primeiro ao último dia, como farei aqui, rigorosamente como farei aqui, implementar aquilo que proponho e que me aprovo. Eu lá não tomava decisões, aqui não tomo decisões, faço propostas. Há uma estrutura acima de mim que essa sim tem que tomar decisões, que apreciará aquilo que eu proponho e decidirá dizer-me sim ou não àquilo que eu proponho, ou que corrigirá, ou que alterará, e até chegarmos a alguma coisa que faça sentido para toda a gente. E foi o que eu fiz lá, e do primeiro ao último dia tentei e trabalhei para implementar aquilo que eu pensava. Aqui vou fazer rigorosamente o mesmo, porque o que me interessa agora é aqui, tendo consciência de que às vezes não é fácil, mas que, como não é fácil, se nós não tivermos essa teimosia para levar as coisas até onde elas precisam de ser levadas,
não vale a pena. A vantagem que eu tenho em relação ao Sporting nesse caso é que tudo aquilo que eu pensava foi escrito, e portanto qualquer pessoa pode Consultar. consultar. Foi matéria de programas eleitorais e portanto as pessoas podem consultar. Tem sido usado, sem falsas modéstias, tem sido usado ao longo dos anos os discursos políticos, basicamente aquilo que foi escrito nessa altura, quer dizer, recorrentemente vão-se buscar as mesmas ideias e as mesmas coisas, por isso é que as ideias só não chegam, porque você pensa que se deve fazer assim, escreve que se deve fazer assim, mas depois se não tiver capacidade para implementar, não vale a pena, ficou no papel. Pode escrever as coisas mais extraordinárias. Portanto, no caso do Sporting isso tem acontecido, recorrentemente se recorre àquilo que foi escrito e que foi apresentado nessa altura para com mais uma nuancezinha ou menos uma nuance dizer que é o que se tem que fazer. Nunca se faz, infelizmente, infelizmente para o Sporting, e aqui o que vamos fazer é fazer aquilo que eu tive a oportunidade de fazer e que me deu um prazer e um gozo enorme, e que me está a dar prazer, um prazer e um gozo enorme, que é implementar aquilo realmente que se discute, as ideias que se põem em cima da mesa, os consensos a que chegam, então vamos fazer isto, mas vamos fazer, não é combinarmos, se discutirmos, planearmos e depois no fim fica tudo igual. Fica tudo a mesma. Porque mudar alguma coisa, seja em que área for, dá sempre muito trabalho. Claro. Dá sempre muito trabalho. Há uma resistência. A resistência é natural. Claro, Quer natural. dizer, se eu fiz toda a vida a conduzir no lado esquerdo, se de repente me põe a conduzir no lado direito da Inglaterra, Estranho. é estranho. Claro. Percebe? Claro. E portanto, a resistência é uma coisa absolutamente natural. É preciso sermos perseverantes, sermos decididos, sabemos muito bem aquilo que queremos, ter discutido com alguma profundidade com todas as pessoas. Eu trabalho assim, eu antes, ao fim de pouco tempo que eu estar aqui, eu estava a discutir com as pessoas do Futebol de Formação e a conversar diariamente com as pessoas do Futebol de Formação sobre aquilo que eu pensava. E a ouvi-los sobre aquilo que eu pensava, para que não correr o risco de fazer propostas que não tivessem nada a ver com a realidade ou que não fossem execuíveis. Claro. E portanto, o projeto que eu apresentei do Futebol de Formação são as minhas ideias que foram discutidas, conversadas com as pessoas que já cá trabalhavam no Futebol de Formação. Do futebol profissional é exatamente a mesma coisa, ou seja, porque ao contrário daquilo que possa parecer, e vocês se calhar acham que é assim, mas não é, eu gosto muito de ouvir as pessoas. Gosto muito de ouvir as pessoas porque é a partir daquilo que as pessoas me dizem que eu confirmo ou não aquilo que penso. Eu não sou mais inteligente que ninguém, não sei mais que ninguém, antes pelo contrário, e portanto este é um trabalho que se faz sempre em conjunto, faz sempre ouvindo as pessoas, e que depois decide, e quando decide, a decisão é de todos. O caminho a seguir é para todos. Quer nas coisas em que eu concordo plenamente, quer nas coisas em que eu não concordo plenamente. É a única forma de fazer isto. Por isso, quando se fala que no clube de futebol tem que haver união, tem que haver... Essa é a realidade. As coisas podem ser discutidas até a exaustão, não convém exagerar, se não só discutimos e não fazemos nada. Portanto, é discutido até um determinado ponto. A partir do momento em que se tomam decisões, aquelas decisões são de toda a gente. São da rouparia, são da comunicação, são da secretaria, são da direção, são da administração, são do departamento de futebol, são do futebol feminino, são do futsal. As decisões são de todos. Percebe? E todos têm que agir em função daquilo que foi decidido. Isso é o mais importante. Por isso é que eu, volto a repetir, ao contrário daquilo que as pessoas muitas vezes pensam, gosto muito de ouvir as pessoas e sempre o fiz. Porque depois de estar decidido para essas pessoas nos acompanharem no caminho, essas pessoas também têm que fazer parte desse caminho. Também têm que terem dado algum contributo, umas mais, outras menos, mas têm todas terem dado um contributo para isso. Porque as pessoas que sintam que estão dentro, que fazem parte, que são importantes, porque na realidade, todos, numa coisa destas, são absolutamente fundamentais, mesmo que às vezes não pareça. Oferecido. E fora do futebol, o que é que gosta mais de fazer? A agricultura. Eu vivo numa quinta e se eu pudesse passava a minha vida lá, não saía de lá e cortava ervas e cortava árvores e fazia outras coisas, e jardinagem, fazia obras e não sei o quê. Os meus hobbies têm sempre a ver ou com a agricultura, ou com obras, ou com esse tipo de coisas, as coisas que eu me sinto
muito feliz a fazer. Vamos terminar esta entrevista só com poucas perguntas sobre o Torriense. A primeira que eu lhe perguntava é o que é que mais o surpreendeu neste clube? O que me surpreendeu foi as ideias claras, firmes, que as pessoas tinham acerca do que podiam fazer. Não é muito comum as pessoas mesmo responsáveis serem tão claros e tão assertivos naquilo que querem fazer nos projetos que têm na cabeça e que querem implementar. Quais é que acha que vão ser os principais adversários do Torriense nesta temporada? Nós próprios sempre. Porque todos os adversários são muito difíceis, todos. E quando nós não consideramos assim, somos nós próprios os piores adversários. Nós somos sempre os nossos piores adversários. Que opinião tem sobre os adeptos do Torriense? Uma boa opinião. Eu não tenho muito tempo de Torriense, não passo o dia aqui em Torres, como vocês sabem, chego de manhã e só saio daqui à noite, às vezes bem tarde, mas não saio aqui do estádio e, portanto, não conheço as pessoas. Até hoje toda a gente foi corretíssima, simpaticíssima comigo, gostam muito de futebol, percebe-se que vivem muito o Torriense, e acompanham, não é? Que são apaixonados pelo Torriense, foi uma coisa que me encantou e, portanto, tenho a melhor opinião possível. Terminava então a entrevista pedindo que dirigisse umas palavras aos adeptos do Torriense, a convocá-los para uma época onde todos são necessários para levarmos o clube aos objetivos que nos propomos. Esse é o ponto-chave. Não é só a estrutura que é necessária, que é necessário acreditar, trabalhar. É óbvio que depois isto tem todo, é mais abrangente, existe um conjunto de adeptos, um conjunto de sócios, de pessoas que sofrem, que vivem o Torriense no dia-a-dia. Nós acreditamos que é possível fazermos aquilo que estamos a planear fazer. Aquilo que é preciso é que eles acreditem também, que acreditem em nós, que acreditem na nossa honestidade, na forma como trabalhamos, que tenham alguma paciência quando as coisas não correrem tão bem como todos nós queríamos, porque isso acontece também. Vai haver alturas em que não corre como todos nós queremos, e aí é preciso termos todos um bocadinho de paciência. Nós, por dentro, temos um bocadinho de paciência. Não é fecharmos os olhos, mas é termos um bocadinho de tentarmos perceber as coisas e tentarmos perceber o que é preciso fazer. Eles também, às vezes, têm que ter essa paciência quando as coisas não correm muito bem, porque não tenham dúvidas que nós trabalhamos apenas para uma coisa, para que eles sejam felizes. Isso é sempre no futebol, no Torriense, em qualquer clube. Quem trabalha no futebol trabalha para que as pessoas, porque no fundo depois o que vai acontecer é as pessoas reagirem aos resultados, reagirem às classificações, aos campeonatos, às subidas de divisão. Isso é o que vai acontecer, as pessoas vão ser mais felizes se isso acontecer. Porque adoram os clubes, porque adoram o Torriense, neste caso as pessoas são de Torriense, e portanto isso nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça. Vamos trabalhar com muita seriedade, com muita dedicação. Precisamos que eles nos ajudem sempre, precisamos que eles sejam compreensivos quando as coisas não correm tão bem como nós queremos, mas também precisamos que sejam exigentes. Nós vamos procurar ser exigentes connosco próprios, mas a exigência deles ajuda-nos muitas vezes. Virgílio, muito obrigado por esta entrevista. Foi um prazer. Vamos agora falar com Paulo Silva sobre o projeto do Futebol para a Vida. É já a seguir. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Agriloja, é tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Uma semente junto à terra, um fruto para apanhar. A voz que canta ao vento, o coração a cultivar. O prado verdejante, ovelhas brancas a pastar. As galinhas na capoeira e o som da máquina a lavrar. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida. Um cão corre no jardim, o corta-relvas a rolar. A água carrega a terra, desenha traços no ar. A casa abraça as cores, bricolagem ao seu redor. Vinho, mel na mesa para viajar pelo sabor. É tudo o que precisa. Ao seu lado para a vida.
é tudo o que precisa. Agriloja, Ao seu lado para a vida. Agriloja, ao seu lado para a vida. Já tenho aqui comigo Paulo Silva, defesa de direito do Real Sport Clube, que está aqui connosco para nos falar sobre uma iniciativa solidária apoiada pelo Torriense, denominada Do Futebol para a Vida. Paulo, como surgiu esta iniciativa? Esta iniciativa surgiu da cabeça do Ibra e do Hugo Machado, que falaram ao telefone e viram que haviam vários colegas nossos que estavam a passar dificuldade. Então decidiram criar este movimento, que pediram ajuda a alguns colegas que damos todos bem, e nós decidimos também todos ajudar e avançámos com esta iniciativa. Paulo, exatamente no que consiste este movimento do Futebol para a Vida? Este movimento consiste em ajudar colegas de profissão, jogadores de futebol. Infelizmente as pessoas pensam que todos os jogadores ganham milhares ou milhões, mas não, é mentira. Há um glamour associado à Sim, vida. nós temos a ideia de jogadores que não são profissionais que ganham entre 200 e 300 euros. E a época acabou cedo e os clubes deixaram de pagar alguns. Então tivemos que criar alguma coisa para ajudar quem mais precisa. Paulo, vocês receberam muitos pedidos de ajuda? Muitos pedidos de ajuda, todos os dias recebemos pedidos de ajuda e felizmente temos quem nos ajude. Mas estamos a falar na hora das dezenas de pedidos? Sim. Já tivemos se calhar mais de 400 ou 500 pedidos. E têm conseguido chegar para todas essas necessidades? Calculo que sejam necessidades diversas, desde a alimentação, não é? Sim, já fizemos tudo, já pagámos rendas de casa, já pagámos contas, alimentos, sim, mas felizmente temos conseguido chegar a todos. Houve alguma história que vos tenha marcado ou sensibilizado particularmente? A mim particularmente a história do João, que é um menino que não tem nada a ver com o futebol. É um menino que tem 100% de incapacidade, não vê, não ouve, come por uma sonda. E essa história marcou-me particularmente. Nós oferecemos um sofá ao menino, porque o sofá já estava danificado, então oferecemos um sofá ao menino para ter o máximo de conforto possível, e essa história foi o que mais me marcou. Ou seja, vocês não ajudam apenas jogadores, apesar de se falar muito na questão dos jogadores, ou nesse caso concreto era familiar de alguns jogadores? Não. O nosso foco é os jogadores de futebol, mas depois há casos que nos marcam e nós tentamos ajudar. Paulo, consegues descrever-me como é que vivem alguns jogadores do Campeonato de Portugal? Ou seja, há pouco falaste naquela questão de que há um glamour associado à vida do jogador de futebol, mas concretamente do Campeonato de Portugal, como é que alguns dos jogadores vivem? Jogadores estrangeiros, há várias equipas no Campeonato de Portugal que metem 7 e 8 dentro de uma casa e alguns moram dentro de despensas. Temos no Algarve um caso de uma equipa que moram 20 jogadores dentro de uma casa. Acho que isso as pessoas deviam de pensar um bocadinho no que fazer de maneira diferente, porque ninguém merece viver assim. Paulo, de uma maneira muito concreta, para quem nos está a ver e queira de facto ajudar e aderir ao vosso evento, como é que uma pessoa pode ajudar? Quais são as formas que estão à disposição? Nós temos o nosso site, www.futebolparavida.pt, onde temos tudo, quem somos, como ajudar, o que fazemos, temos tudo lá. Podem ajudar em donativos, temos o NIB do Futebol para a Vida, e podem ajudar com alimentos. Também temos o nosso armazém, que recebemos Tem um armazém no Porto? Temos um armazém no Porto e temos um em Lisboa, sim, na Okay. população. Importa também acrescentar aqui no Torriense que quem quiser aderir a esta iniciativa pode também deixar aqui bens alimentares não perecíveis na nossa Scoot Fan Store, que depois serão reencaminhados e entregues a esta iniciativa. Paulo, muito obrigado pela sua presença. Penso que foi importante para esclarecer as pessoas desta realidade paralela um bocadinho que existe ao futebol, e contem sempre do Torriense com a nossa ajuda para podermos apoiar sempre que conseguimos. Muito obrigado, Paulo. De coração. Obrigado. Termina assim mais uma edição da Hora Azul Grená. Foi um prazer estar na vossa companhia. Antes de sair, pedi-vos que vissem a minha t-shirt e dizer-vos que está à disposição esta e outras na Scoot Fan Store, é a nova linha de verão do Torriense. Muito obrigado pela vossa presença, tenham um excelente fim de semana e até para a semana.